Fala, rapaziada, feliz 2021 para todo mundo aí, um bom ano para todos, né? Que acompanha o canal já há muito tempo, muita energia, muita paz, né? Muita saúde e sorte. Hoje eu vou falar para alguns amigos do canal, especial para o Renier, para o Bernardo, para o Márcio, para o Marcos, Alexandre, Vitor, que solicitaram uma explicação breve para tentar diferenciar o jiu-jitsu do catch wrestling e da luta livre esportiva brasileira, né? Rapaziada, o catch wrestling surge na Inglaterra no século XIX, né? Depois ele migra ali para os Estados Unidos e é muito usado nas minas de carvão, no corte de madeira, em lutas apostadas, né? Fala catch, can, catch as, né? Quer dizer, agarre onde você puder e como você puder. Então não tinha muita regra, né? Era mais brutal, né? Aquela coisa mais ignorante. Mas muita eficiência, porque sempre existiam os golpes de cervical, né? Que são perigosíssimos, né? Porque você pode quebrar um braço e operar, você pode quebrar um joelho e operar, mas você não pode quebrar a cervical e operar, né? Se você quebrou a cervical, acabou o jogo, você não anda mais, né? Então o catch wrestling sempre teve esse lado da brutalidade, né? Entre aspas, da ignorância, né? O pessoal falava, né? Muita cervical, muita chave de calcanhar e muito degarame, né? A kimura, né? É a base, né? Do catch wrestling. No Brasil, o mestre Euclides, né? O mestre Tatu, ele passa a ensinar, teve muito destaque, né? Chegando até a ganhar de um integrante na época da família Grace, acho que foi o Jorge, né? Se não me engano. E quando ele começa a ensinar, o mestre Tatu, a palavra catch wrestler não pegou bem, porque no Brasil existia o telecat, que era uma luta de marmelada, né? Então o nome passa a ser luta livre brasileira, depois luta livre esportiva, né? Os discípulos do mestre Tatu foram os irmãos Brunosilla, né? Então a luta livre brasileira, ela é irmã do catch wrestling, né? Tanto se você verificar os golpes, a cervical vale também, né? O calcanhar sempre valeu, né? Então são lutas irmãs, né? Nasce na Inglaterra o catch wrestling, aí ele migra para as Américas, América do Norte e América do Sul. No Brasil, uma questão de nomenclatura do caso do telecat, ficou luta livre brasileira e depois luta livre esportiva, né? Não tem em comum federação, nada, né? São separadas. O jiu-jitsu brasileiro, né? A família Gracie, já é um esporte, tem uma base, né? Uma fixação mundial, né? Você pode lutar de kimono, né? Que é o tradicional, que na minha opinião deveria já ser olímpico, né? Como é o judô. E você pode lutar o jiu-jitsu sem kimono, né? Chamado no-gi, né? Submission. No jiu-jitsu você não pode aplicar, no jiu-jitsu esportivo, né? Você não pode aplicar cervical, nem calcanhar, nem cruzada de perna que você trave, mobilize, né, o joelho da pessoa. Esse ano agora vão introduzir o calcanhar no jiu-jitsu sem kimono, né? E essa basicamente são as diferenças, tá? Então o uso da cervical e o uso do calcanhar, né? Claro que tem as regras próprias das competições, né? Que você criou, né? Divisão por tempo, né? Divisão de faixas, que quando o mestre Hélio Gracie foi desenvolvendo, né? Não tinha faixa, né? Era branca e preta, não tinha faixa colorida, né? E também não havia tempo, né? Aí para você poder fazer ali as competições, criaram essa divisão de tempos, né? As faixas coloridas. E também, evidentemente, quando você, igual o judô, né? O judô se tornou olímpico primeiro, né? E tem uma série de restrições de golpes no judô, né? Para ele ser olímpico, né? Por exemplo, o Karimbasame, né? Tem no judô, mas não pode judô esportivo olímpico, é proibido o golpe, né? Mas tá lá, se você for aprender judô, tem a posição para você aprender na parte de luta de solo, né?
Neoasa, Neoasa, não sei a pronúncia correta em japonês. Mas tem lá, tá lá. Você vai aprender isso aí. Não vai poder usar em competição. O jiu-jitsu também de self-defense, defesa pessoal, você vai encontrar também cervical, calcanhar, mas não vai encontrar no jiu-jitsu esportivo, né? De competição. É natural essas restrições, porque você pretende preservar o atleta, né? Então, tentar evitar as lesões. É normal isso aí, tá? Para se tornar olímpico, o esporte tem que fazer uma série de restrições, né? Todos são excelentes, né? Hoje no mundo do MMA, ninguém luta MMA se não souber a luta agarrada, né? E o carro-chefe, evidentemente, é o jiu-jitsu. Principalmente depois que o nosso fenômeno, o Royce Gracie, abalou o mundo, né? No primeiro UFC. Uma pessoa bem mais leve, destruindo os oponentes. Esse aqui está lutando aqui, tem 120 quilos de massa muscular. E o Royce foi lá e pegou no triângulo. Então, o jiu-jitsu hoje todo mundo treina. A diferença é que na época que teve ali era uma divisão, né, de lutas, né? Jiu-jitsu contra wrestling, contra karatê, contra judô, contra sambo e assim por diante. E hoje todo mundo treina tudo. Então, basicamente, quem não sabe luta agarrada não consegue ter sucesso no MMA, em eventos de alto rendimento, né? Então, todo mundo procura o jiu-jitsu. Eu acho interessantíssimo você que faz MMA, né? Você tem que ter uma base boa de strike, um Muay Thai, um boxe, né? Eu acho que o Muay Thai é melhor porque você pode chutar. Toda arma que se acrescenta no seu jogo é melhor, né? Você tem que socar e chutar, ótimo. E você tem que aprender o jiu-jitsu. E muito importante, né? Aprender o wrestling, porque às vezes o teu jogo é em pé, você não quer cair, então vai fazer um jogo defensivo para não cair. E se você puder praticar a luta livre ou o catch wrestling, é legal também, em razão desses golpes de cervical, né? Que no jiu-jitsu esportivo você não vai encontrar. Porque a cervical no MMA é válida, né? E o controle da cervical muda o jogo, né? Você sabendo usar a cervical ao seu favor, você consegue neutralizar até mesmo atletas, por exemplo, o Khabib Nurmagomedov 29-0, nunca perdeu, né? Mas todos que lutaram com o Khabib lutaram da mesma forma, né? Tentando fazer luta tradicional, e o Khabib encurtava, derrubava e fazia aquela pressão absurda, né? Mas nunca tentaram aplicar no Khabib cervicais, nunca tentaram aplicar no Khabib chave de calcanhar, né? A teoria do colapso, sempre aquela luta tradicional. E todos, evidentemente, se você faz a mesma coisa, você vai ter o mesmo final, né? Todos perderam, os 29 atletas perderam em sequência para ele. Então fica aí essa breve resuminho, né? Das principais diferenças, tá ok? Um abraço e bom 2021 a todos, hein?